Oi, gente! Hoje eu quero te chamar para uma conversa séria e bem desconfortável. E é algo que eu andei refletindo nos últimos tempos, então antes de eu trazer isso aqui para vocês, passou pelo meu filtro primeiro, pelo filtro da minha consciência, então o Espírito Santo me deu um chacoalhão e agora eu quero compartilhar com vocês. Pelo título do vídeo vocês já sabem do que se trata e às vezes tu até mesmo pode achar, mas eu não fofoco, eu não sou fofoqueira. O que eu falo não é fofoca. Mas e aquele comentáriozinho inocente que tu faz no grupo? Ou aquela preocupação com a vida de outra pessoa? A fofoca é algo que tem destruído amizades, relacionamentos e até mesmo igrejas. E se tu ama a Deus, esse vídeo é pra ti. Mas o que é fofoca? O que pode ser considerado fofoca, afinal de contas? Fofoca é compartilhar coisas da vida de outra pessoa sem autorização ou até mesmo necessidade de compartilhar. Muitas vezes uma informação que a gente tem, ela é de fato verdadeira, mas não é por isso que a gente tem que sair por aí falando para as outras pessoas. Porque mesmo quando algo é verdade, mas aquela pessoa pediu segredo pra gente e a gente sai falando sem aquela pessoa permitir, afinal de contas ela pediu segredo, ainda assim é pecado. Não é porque é verdade que a gente pode sair por aí falando. Não é só a mentira que é algo errado, não é errado somente quando eu falo algo que não é verdade. Afinal de contas, quando a gente conta algo que não é verdade, aquilo além de ser uma fofoca, é uma mentira. Mas não necessariamente a fofoca precisa estar ligada com a mentira. São coisas diferentes, pecados diferentes. Comentar coisas da vida alheia com a intenção de alimentar a curiosidade também pode ser pecado. E eu gosto muito da seguinte definição: fofoca nem sempre é mentira. Às vezes é uma verdade que não era sua pra você contar. Mas, gente, por quê? Por que será que a gente gosta tanto de fofocar? Principalmente nós mulheres, né? Os homens também. Tem homem por aí que é bem Maria Fifi, a gente até brinca com isso. Não deveríamos brincar com esse tipo de coisa, mas a gente brinca. Mas até mesmo homens gostam, né, desse negócio da fofoca, de ouvir coisas alheias. Mas a gente, né, nós mulheres temos essa tendência muito maior, essa propensão maior a fofocar. Não sei porquê, mas sei lá, talvez tenha alguma coisa a ver ali com a Eva, o Jardim do Éden, talvez. Aí é teorias, coisa da minha cabeça. Mas até voltando nessa questão do Jardim do Éden, quem foi a primeira fofoqueira da história? Ou o primeiro fofoqueiro? Afinal era Satanás, né? A própria serpente, gente. A fofoca, ela veio lá no Jardim do Éden. É claro que misturada ali com uma mentirinha, né, que a serpente contou na cabeça da Eva. Mas o fato é que tudo começou por uma fofoca, né, uma mentira, algo que foi contado e não era bem assim. Então tudo começou lá atrás. Mas a verdade é que a gente gosta tanto da fofoca porque ela alimenta o nosso ego. A gente se sente bem quando a gente fala certas coisas. E pode perceber que quanto maior a notícia, quanto maior o caos, mais prazer a gente vai ter em contar aquela fofoca, em falar aquilo ali pra outra pessoa, chamar a nossa amiga, a nossa melhor amiga e contar: olha, aconteceu isso, isso, isso. Quanto maior for o balaio, mais a gente vai gostar e mais a gente vai ser tentada a contar aquilo ali pra outra pessoa. Por quê? Porque a gente compara aquilo com a nossa vida, mesmo que seja subjetivamente, a gente compara e a gente se sente melhor por dentro. Afinal de contas, olha a vida dela, que coisa, que bagunça. Nossa, minha vida não é assim, comigo não aconteceu assim. Então, a gente se sente superior. E é por isso que é tão gostoso abrir a nossa boca pra contar desgraças da vida alheia. E é por isso que tanto programa de fofoca, revista de fofoca, página de fofoca, inclusive algumas ditas gospel, gente, isso é o fim do mundo pra mim. E pior ainda é ver gente seguindo esse tipo de coisa. Então, se tu tá seguindo aí página de fofoca, não sei quem de fofoca, crente, pelo amor de Jesus, vai lá e deixa de seguir esse tipo de página, porque isso não condiz com coisas que um cristão, uma cristã deve seguir. Fecha aqui parênteses. E outra coisa que eu percebo que nos leva a fofocar, que nos faz tão bem fofocar, bem no sentido do prazer, né, do prazer da carne, é que a gente acaba criando laços com as pessoas. Então, por exemplo, no teu trabalho, tu tá ali numa rodinha e aí começam a falar de uma outra colega tua ali de trabalho, que realmente, né, vamos e viemos, é uma treva, a guria realmente assim, só o sangue do cordeiro. Mas aí tu vê ali uma rodinha falando, tu vai ter prazer em falar também daquela pessoa. Por quê? Porque tu vai criar conexão com aquelas pessoas que estão falando também. A gente cria conexão com as pessoas quando a gente se identifica com elas. Então, quando a gente começa a falar a mesma coisa que elas estão falando, a gente vai criar laços, a gente vai se conectar. E nós somos muito conectáveis, nós somos muito sociáveis. Então, a gente quer sim se identificar com aquelas pessoas
que estão ali à nossa volta. Mas cuidado, gente, muito cuidado, porque se tu tem uma amizade aí que só sobrevive falando mal das outras pessoas, ou até mesmo simplesmente falando, né? Falando de terceiros, cuidado. Isso não é comunhão, isso é cumplicidade no erro. Então abre teu olho. E o que a Bíblia fala sobre fofoca? Eu trouxe alguns versículos aqui, poucos, tá? Existem muitos outros onde fala disso, seja diretamente ou indiretamente. Mas eu trouxe alguns aqui só para exemplificar. Em Provérbios 20, 19, tá escrito: quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Em Provérbios 16, 28, o homem perverso provoca dissensão e o difamador separa os melhores amigos. Tiago 3, do 5 ao 6, sobre o poder destrutivo da língua. Então lá em Tiago, no capítulo 3, vai falar tudo ali sobre o poder que a língua tem. Efésios 4, 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Então aqui muita gente, né, na verdade nessa passagem de Efésios, fala sobre a questão do palavrão. Que é errado falar palavrão e tudo mais, e realmente, de fato e realmente se aplica nisso, mas palavra torpe é tanto palavrão quanto a fofoca, quanto a mentira, e todas essas coisas que a gente acaba falando às vezes, então isso a gente também precisa evitar. E outra coisa que nós, como cristãs, temos que tomar muito cuidado, que é a fofoca disfarçada de espiritualidade. Amiga, vem cá, vou te contar uma coisa, mas é só pra gente orar por ela, tá? Confia que é isso, que é só pedido de oração. Tu viu o que aconteceu com a fulana? Fiquei tão preocupada. Não vi, amiga. O que aconteceu? Gente, coragem, né? Fofoca com roupagem de crente continua sendo fofoca e ainda é pecado. Eu sempre gosto de fazer uma reflexão. Se tu vai falar algo da pessoa que tu não falaria nas costas dela, pelas costas, sem ela estar presente, então talvez seja melhor tu não falar aquilo pra ninguém. Tá bom, Vicky, já entendi que fofocar é pecado, já, ok, compreendi, mas então o que eu faço? Como que eu faço para não fofocar? É tão difícil. E realmente, gente, é difícil. Eu vou dizer pra vocês que isso é uma coisa que até hoje eu erro muitas vezes, porque às vezes eu até não fofoco. A minha maior dificuldade, hoje vou confessar meu pecado pra vocês, não é nem o fato de tentar não fofocar. A minha maior dificuldade é não ouvir a fofoca. Então muitas vezes eu me pego dando audiência pra fofoca. A pessoa vem me contar alguma coisa, eu já percebo que talvez essa pessoa não devesse estar me contando isso, mas ainda assim eu ouço. Então essa é a minha maior dificuldade. Já cortei algumas fofocas, graças a Deus já tive o discernimento pra fazer isso algumas vezes, mas até hoje é algo que eu luto um pouco contra. E a gente vai vencer isso principalmente quando a gente aprender a identificar quando é uma fofoca e a pensar antes de falar, pensar antes de ouvir também. E isso é um exercício, a gente não vai conseguir fazer isso de um dia pro outro, como eu falei pra vocês, eu até hoje luto com isso, mas eu sei que é pecado, eu identifico que é pecado, e quando eu peco nessa área, eu peço perdão pra Deus, porque eu sei que realmente pisei na bola, errei, peço perdão, mas a gente precisa tentar fazer esse exercício de pensar antes de sair falando, de pensar antes de dar audiência pra fofoca. Então, quando alguém chegar te contando alguma coisa, escolha não participar. Como que eu vou fazer isso? Vou dizer, não quero te ouvir? Claro que não, né, gente? A gente tem que ter um jeitinho aí pra fazer isso. Outra coisa que eu tô aprendendo a fazer também, já fui muito pior. Antes eu era bem cavalona, assim, falava diretaço. Não porque eu quisesse ser grossa, mas porque eu sou muito direta. E aí agora eu tô aprendendo a ser menos direta, a comer pelas beiradas, sabe? Mas por muito tempo eu chegava e, na lata, falava o que tinha que falar. E isso me trouxe muitos problemas, inclusive. Mas é o que a gente tem que fazer. Como que a gente vai fazer isso? Tu pode simplesmente dizer, olha, eu acho melhor a gente não comentar sobre isso. A pessoa talvez vai te questionar por que tu não quer falar sobre isso. E tu vai simplesmente dizer, porque isso não diz respeito a gente, né? Dá uma brincadinha ali e tudo, vida que segue. E essa pessoa que vem te contar a fofoca, ela vai pensar 2 vezes antes de querer contar de novo, porque ela já sabe que ali ela não vai ter audiência. E quando a fofoca quiser partir de ti, quando tu quiser contar alguma coisa, dá um passinho pra trás. Opa, Espírito Santo, me ajuda a não contar isso pra ninguém. E ora por essa pessoa, intercede por ela ao invés de sair fofocando sobre ela. E por fim, construa laços que falem com as pessoas e não sobre as pessoas. E pra gente finalizar, eu quero te contar uma espécie de parábola aqui, alguma coisa assim. Uma historinha que eu ouvi, eu achei muito legal, que é a seguinte. Uma mulher foi até o pastor dela confessar um pecado, dizer que estava arrependida porque ela tinha falado algumas coisas, fofocas, sobre uma irmã da igreja e, enfim, agora ela estava arrependida e queria consertar o erro dela. O pastor ouviu tudo com atenção e disse, tudo bem, ok, eu vou te dar uma tarefa. Pega um travesseiro de penas
e uma tesoura e vai até o alto de um morro. Quando tu estiver lá no alto do morro, espera estar ventando bastante, aí tu vai cortar esse travesseiro, vai rasgar esse travesseiro com a tesoura e vai espalhar as penas naquele morro, abaixo ali, né, pra baixo do morro. A mulher achou estranho, mas ela foi lá e fez. Aí ela voltou no pastor e ele falou pra ela voltar ao local que ela tinha feito isso e recolher todas as penas. A mulher respondeu: isso é impossível, as penas já voaram para todos os lados, eu nunca vou conseguir juntar todas. O pastor disse: exatamente, é isso. Você pode se arrepender, você pode pedir perdão e Deus realmente perdoa, mas as palavras já foram ditas e você nunca mais consegue recuperar o estrago que elas fizeram. E a fofoca, gente, é igual uma pena. Ela parece ser super leve quando a gente fala, mas ela chega muito longe, muito mais longe do que a gente imagina. Então, que a gente pense duas vezes antes de falar, porque uma vez que a palavra sai, a gente não consegue mais puxar ela de volta. Fofoca em tom de brincadeira, com cara de espiritualidade, na boa intenção, continua sendo fofoca. E a Bíblia é muito clara: quem ama a Deus, guarda a boca, vigia a língua e fala só o que traz vida. E se esse vídeo te confrontou de alguma forma, é porque Deus te ama e Ele quer te limpar de dentro pra fora. Agora conta aqui nos comentários pra mim como que tu lida com isso no dia a dia, como que é pra ti essa questão com a fofoca. Um beijo, fiquei com Deus.